Bom, pessoal, é a segunda parte, né, dessa história que foi a minha história de vida sobre a minha cirurgia. Eu falei anteriormente, né, eu estava na UTI já, tinha feito 9 cirurgias, 32 procedimentos cirúrgicos nas cirurgias, né. Meu estômago perfurou, tive que fazer cirurgia no estômago, meu intestino delgado perfurou por fístulas, eu tive que fazer cirurgia nas fístulas, a colostomia desabou e eu tive que fazer uma outra cirurgia que foi a ileostomia, né, para pegar o intestino delgado, porque o intestino grosso tinha desabado e eu tive infecção, né, no, por dentro do meu abdômen. E minha bexiga também perfurou, eu tive que... Essa fístula também foi para minha bexiga, eu tive que fazer cistorrafia, uma cirurgia para poder curar, né, o lugar onde ficou necrosado. Então estava bem debilitado, né? Então eu ouvi do médico, né? Eu estava numa sala porque eu tinha pego essa bactéria, né? No socorrão, uma bactéria que come o tecido. E é uma bactéria que nem antibiótico, muito forte, não sara. E eu tive um milagre. Um milagre. E eu sei que Deus vive, porque Ele me visitou no leito. E eu vou contar essa história para vocês agora. O médico falou assim, olha, ele está na mão de Deus, já foi feito tudo por ele. E eu li o lábio dele porque não dava para ouvir direito. Assim, devido à sala estar fechada, era uma sala de vidro e eu ficava separado de todos da UTI por causa dessa bactéria. Aí eu recebi a visita do bispo, né? O bispo foi lá e conversou comigo e disse aqui, olha, João, aqui é o melhor lugar para tu falar com Deus. Todas as pessoas que me visitavam na UTI não acreditavam que eu ia sair dali, porque eu estava com a barriga aberta, porque eu não conseguia mais fechar, porque era muita cirurgia e as cirurgias fizeram com que meu abdômen ficasse inabordável, né? Eu não conseguia fechar. Aí ele falou isso para mim, o bispo, e eu acreditei. Ele falou que o melhor lugar para falar com Deus é no nesse local, que é nesse isolamento aqui. E eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, Pai, que o Senhor me leve. Que o Senhor possa me levar. Para que eu possa ir no mundo espiritual trabalhar para Ti. Porque eu acredito que tem pessoas precisando de mim lá. Mas se não for, Pai, que o Senhor me dê de alguma forma algum sinal que eu vou sobreviver. Aí eu fiz essa oração assim de coração sincero e contrito com Deus. Eu falei com Ele e eu falava baixo porque o meu pulmão já estava com líquido, né? E aí o que foi que aconteceu? Quando chegou o período da noite, né? E era tudo isolado, eu via pela janela do banheiro, que tinha um banheiro nesse quarto, que tinha uma luz assim, eu sabia que era dia. E quando era noite, aquela luz apagava, né? Porque escurecia. Aí era noite, e essa oração foi à noite. Eu sentia uma dor na minha costa muito grande, porque muito tempo eu fiquei acamado, devido não poder me mexer, eu ficava só assim, dormia assim. Mas eu nem dormia porque era aquele aparelhozinho, ficava pip, pip, era chato demais aquilo, para poder ficar vendo os meus batimentos cardíacos. E eu não dormia direito. Às vezes eu dormia só de cansaço, né? Ficava tão cansado que eu dormia. E eu sentia uma dor muito forte na minha coluna, né? Minhas costas estavam doendo demais, porque eu ficava só em uma posição, né? E eu pedi Dramal, né? Para que eu fosse tomar essa medicação para ver se passava. Só que essa medicação não passava. Aí eu falei, moça, por favor, tem um remédio mais forte? Aí eu vi que eles disseram que morfina era um remédio que dava para
passar, né? Assim, eles conversavam e eu ficava ouvindo lá a conversa deles. E aí eu terminei pedindo morfina, nunca tinha tomado morfina. Aí ela falou, olha, a gente aqui não indica morfina, porque a morfina, ela termina que fica um vício, né? Cria um vício que as outras medicações não fazem mais efeito. Aí a dor só vai passar com morfina, então me torna uma dependência. Eu falei, moça, por favor, não está passando a dor, está doendo demais. Me ajuda, eu quero dormir. Aí ela conversou com o médico. E o médico pegou e receitou a morfina. Aí ela tomou, ela colocou na minha seringa, né? Que eu tinha um acesso no braço. Aí doeu assim a minha cabeça, né? Doeu muito a minha cabeça assim. Mas depois que doeu, deu aquele alívio. E aquela dor na coluna foi passando, foi passando. E eu dormi. Quando foi 4 horas da manhã, por que eu sei que é 4 horas? Porque vinha sempre um pessoal com um carrinho que fazia o raio-x. E eles faziam raio-x nas minhas costas para poder saber como é que estava a situação do meu pulmão. Eles pediam assim de 2 em 2 dias que viesse fazer o raio-x. Aí o que foi que aconteceu? Eu acordei porque eu ouvi a zoada deles entrando na UTI. O carrinho, ele fazia uma zoada. E eu sentia aquela mão na minha barriga. Porque a enfermeira, ela pegava e ela passava a mão na minha barriga e apertava e perguntava se eu estava sentindo alguma coisa. Aí eu dizia, não estou sentindo nada. Aí ela falava assim, com um rosto triste, né? Ela ficava dizendo assim, olha, a tua barriga está muito necrosada, é por isso que tu não está sentindo. E ela enfiava a mão dentro onde ficava o buraco na barriga, ela enfiava a mão para poder tirar as secreções. Ela botava as 3 máscaras, porque acho que fedia muito. Eu não sentia mais cheiro, eu estava assim meio muito debilitada, não sentia mais nem cheiro. Aí eu senti nessa hora que o médico, que os meninos do raio-x estão chegando, eu senti a mão dela, né? Mas eu estava com o olho fechado. Eu estava ouvindo eles vindo, mas eu estava com o olho fechado. E eu senti aquela mão apertando a minha barriga, apertando, apertando. Quando eu abro os olhos, não era ninguém. Eu sei que era a mão de Deus, porque não tinha ninguém lá. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, Senhor, tu me deu a resposta, eu não vou morrer. E nessa hora eu disse, glória, Senhor, muito obrigado, meu Deus. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Aquela depressão foi embora, aquele medo de morrer foi embora. E eu comecei a glorificar a Deus. E aí quando o rapaz chegou com o carrinho, eu vi lá 4 horas. Não, porque tinha um reloginho lá. Perto da máquina tinha um reloginho. Aí deu 4 horas, eu sabia que era 4 horas da manhã. Aí ele me viu, né, chorando. Aí ele falou assim, rapaz, o que tu tem, rapaz? Te anima? O que foi que aconteceu? Tá chorando? Aí eu falei, aqui eu tô chorando de alegria, porque Jesus Cristo veio aqui e me curou. E eu sei que eu vou sair daqui vivo. Gente, com 10 dias, todos os leucócitos foi baixando. A inflamação foi sumindo. E aí a minha cirurgia começou a sarar. Fizeram o exame de sangue, fizeram o exame de urina para saber onde é que estava a bactéria. E a bactéria que comia tecido, ela sumiu. Uma bactéria que é tão horrível que nem antibiótico cura. Ela sumiu. E esse, gente, é o meu testemunho que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.